Ressonância. Olá para você que acompanha a Rádio TV Unicamp no site e nas plataformas de streaming. Eu sou Trícia Tomé e esse é o Ressonância, o podcast do Hospital de Clínicas da Unicamp, que discute temas da área da saúde, qualidade de vida e outros assuntos de interesse da população. Nessa edição do Ressonância, vamos falar sobre uma doença que afeta 35% da população brasileira, a hipertensão arterial, ou pressão alta, como a maioria das pessoas conhece. O entrevistado é o médico cardiologista do Hospital de Clínicas da Unicamp e professor de cardiologia do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, Wilson Nadruz Jr. Dr. Wilson, é um prazer tê-lo conosco no podcast do HC da Unicamp. Olá, Trícia, é um prazer enorme estar aqui com você, especialmente para estar discutindo um tema tão importante. Doutor, vamos começar nosso podcast explicando para os nossos ouvintes o que é a hipertensão arterial. A hipertensão arterial é uma elevação sustentada da pressão dentro das artérias do nosso corpo. Para tentar entender de uma forma um pouco mais simples para os nossos ouvintes, imagine que nós temos nossos órgãos, como cérebros, intestinos, nossas pernas, nossos braços. Para esses órgãos, para esses membros funcionarem, eles precisam de sangue. E para o sangue chegar lá, ele vai para um sistema de encanamento que temos no nosso corpo, que são chamados de artérias. Essas artérias, elas saem do coração, e o coração é como se fosse uma bomba que faz com que o sangue saia dele e vá por meio das artérias até esses órgãos do nosso corpo. Para que ele consiga bombear esse sangue, ele tem que gerar uma pressão dentro dessas artérias que leva então o sangue do coração para todos esses órgãos. Existe uma pressão que é considerada normal então para que esteja dentro dessas artérias. Em algumas pessoas essa pressão ela fica mais elevada do que deveria e isso pode levar então a uma série de danos, de lesões em diversos órgãos de nosso corpo. Nossa, nunca ouvi nada tão didático assim, adorei. Até eu entendi agora. E doutor, quais são as principais causas da hipertensão arterial? Em primeiro lugar, existe uma questão genética. É muito comum que quem tenha parentes hipertensos, por exemplo, pai, mãe, irmãos, irmãs, eles tenham maior chance de ter hipertensão, principalmente quando esses parentes que a gente chama de primeiro grau, né, são pais, mães, irmãos, irmãs, eles têm com menos de 55 anos. Mas independentemente da idade, se o seu parente de primeiro grau tiver hipertensão, isso já confere um risco aumentado para essa pessoa poder desenvolver essa doença. Além disso, existe uma série de fatores que a gente considera como adquiridos, que tem muito a ver com hábitos de vida, que são muito importantes como causa de hipertensão. Dentre eles tem o consumo excessivo de sal, o consumo excessivo de álcool, a obesidade, o sedentarismo e o estresse. Esses são os principais. Aqui eu queria fazer só uma ressalva que fala-se muito do cigarro, tabagismo como uma causa de hipertensão. Mas as evidências que a gente tem até hoje é de que o tabagismo ele não parece ser um fator de risco para hipertensão. Porém, o tabagismo é um fator de risco já consagrado para infarto, para acidente vascular cerebral, que é o popular derrame, de modo que qualquer pessoa que fume, hipertenso ou não, deve parar de fumar. E como é feito o diagnóstico da hipertensão? O diagnóstico ele é feito por meio da medida da pressão arterial, que é uma medida que a gente coloca um aparelho no braço do paciente, né, que a gente chama de esfigmomanômetro. E o diagnóstico tem que ser feito quando a medida de pressão estiver acima de 140 milímetros de mercúrio, a pressão sistólica ou a pressão máxima, e ou acima ou igual a 90 milímetros de mercúrio, a pressão diastólica ou a pressão mínima. Se você cortar os zeros, vai ficar o famoso 14/9. Então, se a pessoa tiver uma pressão máxima acima ou igual a 14 e tiver a mínima acima ou igual a 9, ele teria o diagnóstico de hipertensão. Mas para fazer o diagnóstico, você tem que ter essa medida alterada, ou seja, a partir desses valores em pelo menos 2 dias distintos. E isso tem que ser feito habitualmente no consultório médico, com o paciente sentado, seguindo toda uma recomendação de cuidado para a medida da pressão arterial. Então, não vale o diagnóstico se você está em casa vendo um jogo de futebol estressado com o desempenho do seu time
e medir a pressão arterial naquele momento. E se a pressão estiver elevada, isso não é suficiente para fazer o diagnóstico. O diagnóstico é feito habitualmente no consultório e ele tem que ter pelo menos em 2 dias distintos medidas acima do normal, como eu acabei de falar. E quais são os principais sintomas? Quais são os sintomas que a gente deve ficar alerta? Isso é muito interessante, porque habitualmente hipertensão não dá sintoma algum. Silenciosa. E isso ela é uma doença silenciosa e por isso altamente traiçoeira. Quando ela começa a manifestar sintoma, é exatamente a partir de problemas que ela começa a gerar em órgãos do nosso corpo. Mas a pressão exclusivamente elevada, só a pressão elevada, habitualmente ela não dá sintoma algum. Existe um folclore, muitas vezes, de que a hipertensão dá muita dor de cabeça. É muito comum, na verdade, as pessoas terem dor de cabeça. Por causa da dor, a pressão sobe e, na verdade, a pressão está alta, não é... Na verdade, é porque ele está com dor e não o contrário. Então, isso é um folclore também bastante comum. Então, muita gente diz, eu medi a pressão porque eu sei que eu estou com pressão alta porque eu estou com dor de cabeça. Na verdade, isso daí é uma lenda, não vou dizer nem só urbana, é uma lenda urbana, rural, é de todos os lugares, porque, na verdade, é muito mais comum a hipertensão não dar sintoma algum. Por isso, é fundamental que as pessoas meçam regularmente a pressão arterial e de uma maneira com a técnica correta, particularmente em unidades de saúde. Já ouvi também que dá tontura ou a cabeça fica meio zonza, aí a pessoa vai medir e está com pressão alta, e né? muitas vezes é comum um mal-estar que a pessoa está sentindo por outro motivo causar a elevação da pressão, exatamente. E existe uma faixa etária, uma raça ou um gênero que é mais comum ter hipertensão? Habitualmente, os indivíduos de raça negra tendem a ter uma maior frequência, assim, uma maior prevalência, uma maior chance de ter hipertensão arterial e, habitualmente, indivíduos de raça negra também tendem a ter níveis mais altos de pressão arterial também. Então, é uma população que a gente tem que estar particularmente atenta. Habitualmente, os homens tendem a ter mais hipertensão que a mulher, mas à medida que a idade vai passando, especialmente indivíduos mais idosos, essa diferença tende a desaparecer. Então, para pessoas idosas, 70, 80 anos, é comum a frequência de hipertensão ser igual em ambos os sexos. Quando mais jovem, tende a ser mais comum em homens. Em relação à idade, a prevalência da hipertensão, a frequência dela na população, ela aumenta com a idade. Sim. Então, quanto mais velha a pessoa fica, maior chance existe dela ter hipertensão. Existem estudos mostrando que acima de 80 anos a prevalência, a frequência de hipertensão fica em torno de 70%, 80%. Então é muito mais comum você ter uma pessoa mais idosa com hipertensão do que sem hipertensão. Dr. Wilson, a hipertensão pode levar à morte? Infelizmente, sim. Do ponto de vista populacional, se você considerar a população como um todo, a principal causa de morte no Brasil e no mundo são as doenças cardiovasculares, principalmente infarto do miocárdio e o acidente vascular cerebral, que é o famoso, vou chamar aqui de derrame, para facilitar para os nossos ouvintes. Então, as doenças cardiovasculares, como infarto e derrame, são as causas mais comuns de morte. O derrame é o AVC, né? O derrame é o AVC, acidente vascular cerebral. Perfeito. E a hipertensão, do ponto de vista populacional, ela é a causa mais importante dessas doenças. Então, se você pegar e colocar quais são, por exemplo, fatores de risco para doenças cardiovasculares, então, tabagismo, diabetes, obesidade, colesterol alto, hipertensão, sedentarismo, se você considerar todos eles, do ponto de vista populacional, que tem mais impacto é a hipertensão arterial. E como que ela leva, então, ela pode promover infarto, pode promover derrame, mas ela pode atuar em vários outros órgãos. Ela pode, por exemplo, atuar diretamente no coração, deixando o coração, vamos falar popularmente, mais fraco, que pode levar ao que a gente leva ao quadro de insuficiência cardíaca, que a pessoa pode ter falta de ar, inchaço nas pernas. Então, isso é uma situação que pode acontecer. Pode também levar a alteração nos olhos, pode levar a cegueira por problemas na retina. Pode também levar a problemas renais. As pessoas podem ter piora na função renal e muitas vezes precisam até de diálise, porque a hipertensão leva a uma lesão muito grave dos rins. E também pode levar a entupimento das artérias, não só do coração, levando a infarto, como do cérebro, levando ao derrame, como também para as pernas. Então, as pessoas podem ter um quadro que a gente chama de claudicação intermitente. O que é isso? Há um entupimento das artérias das pernas e as pessoas têm dor nas pernas
ao caminhar. Quando param de andar, a dor melhora. Então, essa é outra complicação que também pode ocorrer pela hipertensão arterial. Então, a gente vê que a hipertensão pode levar a vários danos e, de novo, a pressão alta por si só não aumentaria a pressão, mas quando ela leva a lesão nesses órgãos, aí sim você teria sintoma por lesão no órgão e não porque a pressão necessariamente está alta naquele momento. Ou seja, ela já fez o estrago. Exatamente, né? O estrago perfeito. já está feito. Perfeito, por isso que a gente precisa estar sempre medindo a pressão e acompanhando. E é uma coisa que a Perfeito. gente não tem o hábito, né? Assim, e é por isso que essas iniciativas como essa que a gente está fazendo agora, de estar transmitindo isso para a população, tem tanto valor. A gente tem que lembrar da importância da prevenção. Prevenção é fundamental. Até falando sobre ter o hábito, né? Esses aparelhos de medir pressão que vendem na farmácia, que todo mundo tem um em casa, eles são confiáveis? Então, essa é uma excelente pergunta. Na verdade, existem vários aparelhos em farmácias que são muito bons. O importante é que o aparelho seja validado. Então, quando for comprar um aparelho, compre sempre um aparelho que seja validado por sociedades científicas que testaram aquele aparelho e viram que ele é confiável. Então, assim, existem vários aparelhos em farmácia, nem todos são bons ou são realmente adequados. Portanto, quando for comprar, sempre peça lá pelo seguinte: eu quero um aparelho que seja validado pelas sociedades científicas, Sociedade de Cardiologia, Sociedade de Hipertensão, para saber que aquele aparelho está adequado para medir. Particularmente, eu gosto mais dos aparelhos que você coloca no braço e não no punho. Sim. Então, os do punho tendem a ter mais dificuldade de ter uma medida adequada. Então, eu sempre recomendo que se compre o aparelho que se coloque no braço. Eu já até ouvi que você tem que, quando é o do punho, você tem que pôr o punho perto do coração para medir. Já ouvi várias coisas assim. E aí também tem um jeito certo, né, de você medir em casa. Tem um momento certo, um jeito certo. Exatamente. Então é muito importante se você tiver o seu aparelho de pressão em casa, sempre falar com um profissional de saúde, pode ser um médico, pode ser um enfermeiro, por exemplo, que te oriente a fazer a medida correta em casa para ter uma ideia do comportamento da pressão. Mas essa medida em casa não substitui a medida de consultório para diagnóstico e segmento da pressão arterial. E o senhor falou sobre o consumo excessivo de sal, né, que pode levar a uma hipertensão arterial. Perfeito. Nesse caso, qual que é a recomendação diária para uma pessoa adulta do uso de sal? A recomendação é que seja de menos de 2 gramas de sódio por dia por pessoa, que dá em torno de 5 gramas de sal. Ou seja, deve-se comer menos de 5 gramas de sal. Entretanto, isso é bem difícil de atingir na prática. Se você pegar a população brasileira e ocidental, a média de consumo de sal per capita por pessoa varia em torno de, habitualmente, 10 a 14 gramas por dia. Então, é bastante. De qualquer forma, toda redução é bem-vinda. Então, o que é que a gente sempre incentiva? As pessoas não estarem adicionando sal na hora de cozinhar, não colocar o saleiro à mesa e também evitar principalmente muitos alimentos processados, embutidos, enlatados, que costumam ter alto teor de sódio. Por exemplo, o refrigerante costuma ter alto teor de sódio, que é uma coisa que as pessoas não se atentam Mesmo tanto. Mesmo refrigerante zero ou não? O problema da questão do zero é que muitas vezes é zero em açúcar, sim, mas ele não deixa de ter sódio. É isso, né? Porque a pessoa precisa entender que são coisas distintas. Não é, né? O excesso de sal ali, aquele sal que a gente põe na comida. Exatamente. É o sódio, né? O sódio. Então, o sódio tem... Exatamente. E nem sempre ele vai ser salgado no paladar, Exato. Dependendo de que tipo de alimento que ele se encontra. Tem um relato também, uma dúvida, né, que a gente recebeu de um ouvinte, que ele disse que desenvolveu hipertensão depois de passar por um momento de forte estresse na vida. A pressão dele foi lá nas alturas e agora ele faz uso diário de remédio para controlar a hipertensão. Então, os mais emotivos e os mais estressados, eles podem desencadear a hipertensão? Vamos colocar assim, o estresse psicossocial, o estresse emocional é um fator de risco para a hipertensão, isso está provado e comprovado, inclusive há recomendações de você tentar trabalhar para minimizar o estresse.
A questão é que muitas vezes existe esse conceito da pessoa estressada, mas nem sempre a pessoa estressada quer dizer que ela esteja sob estresse. Às vezes a pessoa estressada é uma pessoa que talvez às vezes é um pouco mais agitada, às vezes mais irritadiça, mas não quer dizer que necessariamente ela esteja sob estresse. Tem muita gente que está sob enorme estresse e tende a ser mais introspectivo, guarda as coisas para si, e essas pessoas estão sob estresse enorme e podem estar, então, também sob risco de desenvolver hipertensão. Então, o grande problema da avaliação do estresse na prática é como mensurar. Então, para muitos, um determinado estímulo pode ser estressor, para outros não. Por exemplo, posso ter meu time de futebol, que seja algo que eu seja apaixonado, e quando eu esteja assistindo, eu fico absolutamente tenso, estressado. Para outra pessoa, isso provavelmente seria absolutamente indiferente. Então, a grande questão é como mensurar o estresse. Mas, logicamente, quando a gente conversa com os pacientes, a gente percebe se ele está passando por uma grande carga de estresse psicossocial ou um estresse emocional, e a gente sempre procura falar com ele para que ele implemente estratégias para tentar melhorar isso aí. E, doutor, até uma pergunta agora pessoal. Eu já tive 2 vezes pico de pressão, né? Por algum motivo eu fui medir, algum mal-estar, e aí é o que você falou, talvez seja esse o mal-estar que causou a pressão, e depois ela normalizou. E minha filha teve recentemente também a mesma coisa, até que me ligaram da escola, a hora que eu fui pegar, cheguei esbaforida no hospital, e chegou lá, a pressão dela já tinha normalizado. Então, isso não é considerado uma hipertensão, é só um pico que talvez pelo mal-estar ou pela dor, ou pelo estresse agudo, pelo qual alguma situação de estresse, de ansiedade aguda. Veja, isso é absolutamente normal. Eu ia comentar assim que o diagnóstico a gente geralmente faz no consultório da forma que eu falei, né, com a pessoa sentada, com o aparelho, no consultório, mas existem outras formas de você dar diagnóstico que na verdade são inclusive melhores, que é quando o paciente leva um aparelho de pressão para casa, e aí existem 2 formas de medir. Tem a chamada medida ambulatorial da pressão arterial, que a sigla é MAPA, e que o paciente fica com o aparelho durante 24 horas, e ele fica medindo a pressão em intervalos que variam de 15 a 30 minutos durante um dia inteiro. Então, esse é um tipo de exame, e essa medida, por exemplo, ela é muito mais adequada, muito mais sensível para detectar a hipertensão do que a medida no consultório. Por outro lado, existe uma outra forma também, que é a chamada medida residencial da pressão arterial, ou MRPA. Essa medida residencial não é a medida que talvez você esteja imaginando, que é ter o aparelho em casa, medir e dizer para o médico, olha, medi aqui, está alta ou deu tanto. Não. A medida residencial da pressão arterial é quando o serviço de saúde dá um aparelho, vamos falar melhor, empresta o aparelho para o paciente, ele leva para casa, aí ele vai medir a pressão 3 vezes pela manhã, 3 vezes à noite, durante 4 dias seguidos, com um protocolo super rígido e estabelecido. Não é uma medida feita à toa, de qualquer jeito. Então, é um protocolo rígido, e esse aparelho ele costuma ter forma de armazenar a pressão, e com isso, quando o paciente devolve o aparelho, a média da pressão durante todos esses dias das medidas é usada para calcular o comportamento da pressão em casa. A gente chama isso de MRPA. As 2 medidas validadas para fora do consultório para fazer diagnóstico e segmento da hipertensão seriam tanto a MAPA, que é a medida ambulatorial da pressão, quanto a MRPA. Então, por que eu estou falando isso? Às vezes, se você fizer medida de MAPA ou de MRPA, você vai ver que tem algumas medidas que vão dar mais alta, dependendo do momento que a pessoa está no dia. Acabou de ver uma notícia ruim, ou passou por um estresse, ou está com a dor em alguma coisa. Mas se ela não tiver sustentada na maioria do tempo, isso não é hipertensão. Então, o que aconteceu com você e com sua filha, você não tem que se preocupar, porque é absolutamente normal. Não é o sinal que eu vou ser hipertensiva lá na frente. A priori, não. Se você medir, se a gente tivesse uma forma de medir a pressão de todo mundo o tempo inteiro, todo mundo ia ver como a nossa pressão oscila bastante, e de vez em quando ela sobe, isso é absolutamente normal. O problema, como eu falei, é a elevação continuada ou sustentada da pressão. Esse é que é o risco. Talvez a gente não esteja tão longe disso, né? Hoje em dia, com a tecnologia, relógio que bate. Isso é muito legal.
Exatamente, são as chamadas eu acho que, as tecnologias está chegando, vestíveis. né? Acho que talvez a gente Sim. consiga, aí, no futuro próximo, ter Existem estudos saber, né, muito legais tá. com anéis, que estão desenvolvendo alguns anéis, ou pulseiras que podem estar fazendo medida da pressão em tempo real. A questão é que ainda elas não estão validadas para uso clínico, mas eu acho que é uma questão de tempo e eu tenho certeza que isso vai revolucionar o diagnóstico e o manejo da hipertensão arterial. Sim, também, com certeza. Dr. Wilson, o senhor falou sobre a pressão ser considerada alta acima de 14/9, né? Ou 140/90. Acima ou igual. Acima ou igual, desde que tenha uma constância disso. Isso. Mas recentemente a Sociedade Europeia de Cardiologia soltou uma diretriz dizendo que agora a 12/7 é considerada alta. O senhor poderia explicar melhor essa diretriz para os nossos ouvintes? Essa diretriz foi publicada no ano passado. Diretriz é uma recomendação feita por alguma sociedade científica. No caso, foi a Sociedade de Cardiologia Europeia que lançou essa diretriz, essa recomendação. Aqui a primeira coisa que é muito importante, essa mesma diretriz ela disse que para dar diagnóstico de hipertensão arterial, o valor é igual ao que a gente usa aqui. Acima igual a 140/90, acima igual a 14/9. Então, primeira coisa, eles não mudaram o limite de pressão arterial para dar diagnóstico de hipertensão. Eles vieram com um conceito que seria, em inglês, de pressão elevada. Elevated blood pressure, falando em inglês. Qual é o grande problema? Que seria, então, essa pressão elevada seria o indivíduo que tem a pressão no consultório entre 120/70, 12/7, e menor que 140/90, ou seja, menor que 14/9. Qual é o problema? Como que você vai traduzir pressão elevada para português? Pressão elevada, qual é o sinônimo de pressão elevada? Pressão alta. E pressão alta no nosso país é igual a hipertensão. Então, isso causou muita confusão. Então, na verdade, foi um termo que eles colocaram. Então, de novo, eles continuam definindo hipertensão como acima igual a 140/90, mas essa faixa que eles estão chamando de pressão elevada, que seriam indivíduos com risco maior de desenvolver hipertensão no futuro e nos quais a gente deveria insistir já em boas mudanças de estilo de vida, como, por exemplo, cuidado com o consumo de sal, controle de peso, consumo de álcool, fazer atividade física, controle de estresse. Então, essa é uma população em que você deveria insistir principalmente nessas mudanças de hábito de vida. Mas ele não mudou o diagnóstico. No Brasil, a gente tem uma faixa que a gente considera de pré-hipertensão. Veja como o nome é diferente. E no Brasil, a pré-hipertensão fica num valor em torno de 130 a 139 de pressão sistólica e 85 a 89 de pressão diastólica. As sociedades, às vezes, têm valores diferentes. Mas a mensagem principal é o seguinte: não há diferença para o diagnóstico de hipertensão no Brasil e na Europa, 140/90. E hoje em dia, como que é feito o tratamento da hipertensão? Primeira coisa fundamental, tem que mudar estilo de vida. Sempre, né? Sempre. E para tudo, né? Não só para hipertensão. Para tudo. Então, aqueles hábitos de vida que eu acabei de comentar, é muito importante que eles sejam enfatizados e que sejam assumidos pelo paciente como algo importante. Para mim, o fator de risco talvez mais comum que a gente vê hoje é a obesidade. Sim. Para você ter ideia, tem estudiosos da área de hipertensão que dizem o seguinte: se você acabar com 50% da obesidade na população de raça branca, 50% dos hipertensos vão deixar de ser hipertensos. Nossa. Se você acabar com obesidade na população negra, você iria acabar com 33%. Acabar, que eu digo, deixar das pessoas terem hipertensão em 33% dessa população. Então, vejam, obesidade é, sem dúvida, no meu ponto de vista, talvez o principal fator de risco para hipertensão arterial. Então, controle de peso é fundamental. Não é incomum o paciente que estava hipertenso, na hora de perder peso, ele perde peso, a pressão normaliza. Aqui eu tenho também uma informação que eu acho que é muito importante, que eu falo sempre para os meus alunos, para os meus residentes, e eu vou falar agora para os nossos ouvintes.
Quando a gente mede a pressão no braço, é importante que a gente também tenha uma noção do tamanho do braço, da circunferência do braço. Porque se você tiver um braço muito gordinho ou um braço muito forte de quem faz academia, existe o risco de, na hora que você for medir a pressão, você medir... Se você botar aquela bolsa que bota no braço para medir a pressão, se for do tamanho habitual, existe o risco de você superestimar a pressão quando o braço for grande. Aí, nesse caso, a pessoa tem que ter em casa, e obviamente no serviço de saúde tem que ter também, uma bolsa, né, para colocar no braço para medir a pressão que seja de tamanho maior, portanto, adequada àquele braço. Por que é que eu estou falando isso? Se você colocar uma bolsa para medir a pressão no braço que seja menor que o tamanho adequado, ele pode falsamente elevar a pressão. E às vezes ele pode aumentar a pressão em 20 a 30 milímetros de mercúrio. Então a pressão da pessoa, por exemplo, na verdade é 130, quando ele vai medir está 150, diz, eu estou hipertenso. O que é que ele vai acontecer? Ele vai tomar remédio sem necessidade e aí tem risco dele ele ter problema, ele se dá mal, entendeu? Então tem que ser adequado. Tem que ser adequado. Ao tamanho do braço. Sempre é importante ver isso. Então, mudança de estilo de vida, fundamental. Outra coisa. E a obesidade está ligado a isso, né? O sedentarismo, ao consumo de uma dieta alimentação inadequada. ruim. Então, por exemplo... Então, na verdade, se você combater a obesidade, você melhora em tudo, melhora né? Para tudo. você combater. E lembrem que a obesidade tem muito a ver com o consumo de carboidrato. Sim. Então, açúcares, massas, farináceos, então os tudo brancos, isso. Né? Os tudo brancos. Que é branco. Exatamente. Meu obstetra, quando eu estava grávida, ele falava isso. Tira tudo que é branco da sua alimentação. Eu falava, nossa, como é difícil, né? O problema tinha um grande professor aqui da Unicamp, um grande amigo nosso, que tinha uma frase extraordinária. Ele brincava assim: é gostoso, cospe. Porque faz isso. mal. Mas, na verdade, não precisa ser tão radical assim. Mas só para mostrar que a gente precisa se policiar muito com essa coisa da dieta. E, de fato, o que às vezes é muito gostoso não necessariamente vai ser saudável. Não é para comer todo dia, não toda hora, né? Toda hora, isso. A gente tem que saber tem que dosar. saber dosar. Excelente, é isso aí. Mas voltando à questão do tratamento, além da mudança de hábito de vida, existem uma série de medicações que podem ser utilizadas para o tratamento da hipertensão arterial. Existem várias classes de medicação, eu vou citar os nomes, só porque talvez os nossos ouvintes podem estar acostumados a ouvir o nome. Então, por exemplo, existem os diuréticos, que um exemplo que às vezes você vai ter na unidade básica é um remédio chamado hidroclorotiazida. Então, é um remédio que pode ajudar a baixar a pressão. Existe uma medicação chamada inibidores da enzima conversora da angiotensina. É um bom nome para filho, né? Ótimo. Mas quais são essas medicações? É tudo que termina em prio. Então, quando vocês estiverem na unidade básica, às vezes tem um remédio chamado enalapril, captopril, são remédios dessa classe. Existe uma outra classe também muito comum, que são os antagonistas do receptor da angiotensina. É tudo que termina em artan. Então, se você estiver na unidade básica de saúde, por exemplo, você tem a losartana, que é um exemplo de medicação que iria estar atuando nessa classe. Você tem uma outra classe importante também, que são os bloqueadores de canais de cálcio. Um exemplo dela, uma medicação chamada amlodipina. Então, estou só citando as principais, que talvez as pessoas façam, puxa vida, eu conheço, eu tomo. Existem inúmeras. Além dessa, existem várias outras classes, que obviamente eu não vou discorrer aqui. Tem várias formas de tratar várias medicações. Um aspecto que eu queria destacar aqui é o seguinte: hoje em dia, infelizmente, cerca de até só 15 ou 20% dos pacientes vão controlar a pressão tomando apenas um tipo de medicação para pressão. Então, provavelmente 80 a 85% dos hipertensos hoje precisam de 2 classes diferentes, pelo menos, de medicação antihipertensiva para controlar a pressão. Por que é que eu estou falando isso? Às vezes o paciente diz o seguinte: puxa vida, meu médico me passou 2 remédios, eu estou com o pé na cova. Não é nada disso. É muito comum a gente precisar de várias medicações para controlar a pressão. Isso não é problema algum. O que é importante é controlar, não importa com o número de medicações ou de classes de medicações antihipertensivas que seja necessário. E às vezes a pessoa pode se adaptar a um tipo e não se adaptar a outro, né? Isso é genético, isso é químico.
Isso é muito interessante, é genético em boa parte, às vezes tem a ver com alguns fatores de risco que a pessoa tenha, mas de maneira geral tem a ver com a genética. E, por exemplo, algumas medicações, como os inibidores da ECA, como os antagonistas receptores da angiotensina, que eu falei, o que termina em pril e o que termina em artan. Quando você está dando elas isoladamente para o tratamento da hipertensão em população negra, por exemplo, ela tende a ter um pouco menos de eficácia do que na população branca. Então, existem algumas nuances, mas isso quer dizer que não funciona de jeito nenhum. Funciona. Então, se a pessoa for, alguns dos nossos ouvintes, for de raça negra, não tem problema em estar tomando. Essa medicação, ela funciona. Pode ser que não funcione tanto, mas é comum, especialmente na população de raça negra, que ele esteja tomando mais de uma medicação antihipertensiva. Então, ela está vindo para somar. De maneira nenhuma a pessoa deve achar que a medicação não funciona. Ela funciona sim. E existem novos medicamentos em estudo? Existem. Modernos? Existem alguns mais modernos. E hoje uma coisa que está em bastante efervescência, uma coisa que está muito legal, assim, é que a tendência no futuro é que a gente tente fazer tratamentos que a gente evite ter que estar tomando comprimidos. Qual é o grande desafio hoje no controle da hipertensão? É controlar a pressão. Isso tem muito a ver com a falta de adesão ao tratamento. A pessoa tem a medicação prescrita, ela sabe o que tem que tomar, só que na hora de tomar, não toma, esquece. E veja, isso não é privilégio nosso. Isso é super comum em qualquer local. Sim. Então, o grande desafio é você conseguir fazer a pessoa tomar os comprimidos todos os dias. E qual é o desafio na hipertensão? Na hipertensão, como eu comentei, é comum ele precisar tomar mais de uma medicação. Sim. E o hipertenso, ele não tem exclusivamente hipertensão. Muitas vezes ele tem diabetes. Depois tem aquelas caixinhas de medicamento, Exatamente. Né? Minha mãe tem, meu padrasto tem, tudo marcadinho lá, porque... Exatamente. Então, olha só, se já é difícil tomar um comprimido, imagine tomar 4, imagine tomar 10, imagine tomar 20. Então, o grande desafio hoje é fazer as pessoas aderirem, esse é o primeiro ponto, ao tratamento, e por isso que existem algumas drogas, algumas medicações em estudo que estão tentando dar injeções e que a pessoa repete as injeções a cada 6 meses, e a injeção poderia estar infundindo uma medicação, geralmente é subcutânea, na pele, e aí ela tem um efeito durante 6 meses, e isso poderia fazer com que você não precisasse estar tomando tanto comprimido. Então, eu acho que o futuro vai ser o desenvolvimento de medicações, além das outras classes que você tenha que tomar por boca, provavelmente medicações mais potentes, mas essas que talvez você dê uma injeção e demore um tempo para ter que tomar outra, e com isso você tome menos comprimido. Já existe para isso no mercado, por exemplo, para baixar colesterol. A questão é o custo, essas medicações ainda são muito altas, mas eu acho que isso é uma coisa muito boa e muito, assim, tem um potencial muito legal para o futuro. Eu ouvi sobre enxaqueca também, eu estava conversando com... Essa é a tendência, para evitar que a pessoa tenha que estar tomando medicação todo dia, comprimido todo dia. E dentro do HC, doutor, o senhor desenvolve algumas linhas de pesquisa, né? Existe alguma em andamento relacionada à hipertensão? A gente desenvolve, na verdade, não apenas no HC, mas a gente tem colaborações com pesquisadores de dentro e fora do país, e a gente tem trabalhado bastante com dados de hipertensão também epidemiológicos, de dados do Brasil. Então, temos trabalhado com bastante coisa nesse sentido, principalmente avaliando o comportamento de pressão dentro e fora do consultório. Então, nosso grupo tem trabalhado bastante com isso, inclusive algumas publicações de nosso grupo foram utilizadas para mudar as diretrizes brasileiras atuais. Então, por exemplo, é considerado hoje um valor elevado de pressão na MRPA, que é aquela medida de pressão que a gente comentou anteriormente, acima ou igual a 130/80, veja, enquanto que no consultório é 140/90, na MRPA é 130/80, e um dos estudos que embasou esse valor foi um estudo de nosso grupo, feito com colegas do Brasil inteiro, em que a gente avaliou milhares de indivíduos brasileiros e vimos que esse valor, na verdade, é mais adequado para você fazer o diagnóstico.
Então, de uma maneira geral, quais dicas, né, assim, resumindo um pouco tudo que a gente falou, quais dicas que o senhor poderia dar para as pessoas não desenvolverem hipertensão arterial e, se já forem hipertensos, né, evitar maiores riscos, assim? Prevenção. Prevenção desde sempre, e quando digo desde sempre, é desde cedo. Então, ter um hábito de vida saudável, uma dieta saudável, controle de peso desde sempre, evitar consumo excessivo de álcool, evitar consumo excessivo de sal, fazer atividade física regularmente, isso é muito importante. E a questão, obviamente, de tentar evitar o estresse, só que isso daí muitas vezes é muito difícil. E, de novo, o cigarro não é causa para hipertensão, mas a gente sempre enfatiza a necessidade de suspender o fumo por causa do risco que ele pode trazer de outras doenças graves, como infarto e derrame. Então, prevenção é o principal. E eu gosto de brincar com os meus alunos, é que a gente muda muito. Hoje eu já sou um indivíduo de meia idade, mas quando eu era jovem, eu tinha 18 quilos a menos do que eu tenho hoje. Hoje eu como menos do que eu como antes e tenho 18 quilos a mais comendo menos. O corpo muda com o decorrer do tempo. Então, se a gente não se prevenir, infelizmente, a tendência da gente é acumular doenças como, por exemplo, hipertensão, diabetes. Mas se a gente se cuidar, prevenir, a gente pode evitar que isso aconteça. Bom, Dr. Wilson, eu quero agradecer então a sua presença e espero que em breve a gente possa voltar a conversar sobre esse assunto, sobre a modernização aí das pesquisas, dos medicamentos e tudo mais, ou qualquer outro assunto da área de cardiologia. Muito obrigado, Trícia. Para mim foi um prazer enorme estar aqui contigo e mais ainda de poder estar ajudando a levar informação para a população e para os nossos ouvintes do podcast Ressonância. Muito obrigado. Esse foi o Ressonância, o podcast do Hospital de Clínicas da Unicamp, em parceria com a SEC, Rádio TV Unicamp, para falarmos sobre saúde, bem-estar, qualidade de vida e outros assuntos da área médica que impactam a vida das pessoas. Trabalhos técnicos de Otávio Silva. Acompanhe os nossos canais de comunicação no portal unicamp.br, no site do HC em www.hc.unicamp.br e nas nossas redes sociais. Obrigada pela companhia e até o próximo programa. Ressonância. Saúde, bem-estar e qualidade de vida. O podcast do Hospital de Clínicas em parceria com a Secretaria Executiva de Comunicação, Rádio e TV Unicamp.